Bem-vindos ao segundo vídeo da série Como Tudo Começou. Quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, assiste, porque tem conexão um vídeo com o outro. Então, no vídeo passado, eu falei um pouquinho sobre o formato das minhas orações, que eu resolvi fazer durante o período da manhã, né? Mudei o horário, mudei o formato, né? E isso tudo veio me trazendo respostas, coisas diferentes, né? Situações diferentes para minha vida. Mas eu ainda sentia falta, assim, eu sentia um buraco dentro do peito ainda e eu precisava buscar alguma coisa que me preenchesse. E eu senti que eu precisava ler a Bíblia para me conectar mais com Deus. Então, no dia 9 de setembro de 2022, eu dei início à leitura da Bíblia. Então, eu passei a ler ela pelo Segundo Testamento e depois eu fui para o primeiro. Então, eu fazia leitura geralmente de um capítulo, às vezes dois, dependendo do tamanho do capítulo. E essa decisão de ler a Bíblia também veio porque lá em 2022 eu entrei em crise de ansiedade, eu estava tendo algumas crises, né? Então Deus estava querendo me mostrar algumas coisas que eu precisava mudar, né? E por que eu estava tendo aquelas crises? Então lá na metade de 2022 eu comecei a fazer terapia também, né? Para me ajudar a entender o que eu estava sentindo. O que me fez procurar me conectar mais com Deus, assim, de novo, e fazer terapia. Porque lá, sei lá, há muitos anos atrás, eu tive crise, eu tive depressão. E uma coisa que me ajudava muito a ficar bem era ir pra igreja. Quando eu tava me sentindo muito mal, assim, eu ia pra igreja. Então eu ia pra novena, no final de semana, assim, às vezes eu ia mais de uma vez na missa. Eu, chegava do trabalho, eu ia lá na igreja e começava a rezar. E em alguns momentos eu tava sentindo, sei lá, crise, eu tava sentindo ansiedade. Eu, começava a rezar sozinha e pedir a Deus me ajude, né? Então, se naquela época ajudava muito, por que não ia ajudar agora em 2022? Eu sentia que a leitura da Bíblia iria me acrescentar mais coisas. E realmente, em novembro de 2022, inclusive, eu sentia muito forte que tinha um propósito muito grande aqui. Aqui na cidade tinha um vídeo recorrente, uma mensagem recorrente que aparecia para mim. O teu propósito tem que incluir e ajudar pessoas. E nessa época eu achava que incluir e ajudar pessoas era relacionado à alimentação inclusiva. E eu acreditava muito fielmente que era isso que Deus tinha para minha vida. Na época eu era secretária geral de escola. Era, né, um trabalho assim estressante, né? Não vou dizer que é fácil, não é fácil trabalhar em escola. Então é bem complicado. E no início de 2023, ali por fevereiro, março, eu tive um burnout. Entrei em crise. Eu simplesmente não queria saber mais de ir trabalhar. Eu estava muito estressada. Chegava no final de semana, mandava áudios desesperados para minha terapeuta. Porque eu realmente estava muito angustiada, aquilo estava me deixando extremamente exausta. E o restante da minha vida, eu ia para academia normal, eu fazia pilates normal, eu ia nessa época também trabalhava no café normal. Então assim, o restante da minha vida estava tudo bem. Ia servir na igreja, eu ia, sabe, frequentava a missa e tudo mais. Só que assim, chegou um ponto que trabalhar para mim não podia falar em trabalho que eu começava a chorar. Então a minha médica, a doutora Joana, ela me deu um atestado e eu fiquei afastada de licença médica por 25 dias. Com o que eu me apegava nesse período, porque realmente foi uma coisa muito forte. Que eu pensei realmente em largar, chutar o pau na barraca e isso não é mais pra mim. Pensei que seria
a hora que Deus estava me dizendo, olha, chegou a hora de você dar o passo e eu dou o chão. Para eu ir empreender na área da alimentação, inclusive. E eu queria entender o que Deus estava querendo me dizer com tudo aquilo. Mas teve um salmo que sempre vinha, que na verdade eu comecei o ano de 2023 com ele. O primeiro post que eu fiz no Instagram foi com esse salmo, que é o Salmo 23, que começa com: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Esse salmo eu venho repetindo todos os dias, na verdade, nas minhas orações matinais. Eu termino as minhas orações com o versículo 1 do Salmo 23. Todos os dias eu encerro as minhas orações com esse versículo: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Tem uma parte desse salmo que também me ajudou muito a enfrentar os dias difíceis, que é: colinha. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Então, mesmo que eu passe pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E Ele esteve comigo por todos os dias difíceis que eu tive lá em 2023. Quando eu tive o burnout, eu procurei a minha médica e ela me deu a licença. E eu, já no dia seguinte, eu fui lá no RH e pedi ajuda. Olha, me ajudem, né? O que eu posso fazer? Tem licença prêmio para tirar? Não dá para tirar. Eles davam opções, assim, absurdas no começo, que era ser secretária num colégio lá na Ilha do Mel, ser secretária num colégio lá a 30 quilômetros da minha casa, sendo que o colégio que eu trabalhava era a 2 quadras, né? Então, assim, não tinha soluções absurdas, mas eu sempre digo que Deus coloca anjos na vida da gente e nos traz soluções que a gente não espera. Naquele dia que eu fui lá no RH, foi a primeira vez que eu vi a Eliane. Eu nunca tinha visto ela lá no RH, já tinha ido algumas vezes lá. Quando eu deixei o cargo de secretária, ela não estava lá. E quando eu precisava de alguma coisa, nunca vi. Mas aquele dia ela estava e ela viu o meu estado. E daí, assim, ela ficou extremamente preocupada. A Eliane já tinha trabalhado comigo aqui na escola, me conhecia já há um bom tempo. E daí, naquele dia, além de ter ido no RH, eu fui passar por uma sessão de terapia, uma terapia alternativa, que eu também sou dessas, de fazer terapias alternativas, tipo uma acupuntura, assim. E a médica, ela era muito sensitiva, assim, e ela sentiu: olha, não chuta o pau da barraca, sabe? Tenha paciência que Deus vai fazer as coisas na hora certa. E daí tá bom. E no final do dia, desse mesmo dia, a Eliane me mandou uma mensagem me passando algumas coisas. Olha, Mari, eu fiquei muito preocupada com você e então eu tô te passando aqui por escrito algumas sugestões, algumas coisas que você pode, né, que talvez possa te ajudar. E daí foi onde ela falou que lá na hora ninguém tinha me falado, mas surgiu a luz do fim do túnel, né, que foi ir trabalhar no TRE. E daí você veja como Deus trabalha as coisas na vida da gente. No dia seguinte, eu fui pra academia e falei com o Miller, que é meu amigo já, sei lá, acho que uns 20 anos atrás, a gente trabalhou junto no Fórum Judiciário. Quando eu fazia estágio da minha faculdade, eu conheci ele lá. E daí, né, em 2023, eu acho, a gente se reencontrou na academia. E eu contei pra ele: olha, né, eu já tinha contado alguns dias antes que eu tava, né, bem estressada e que tava, tipo assim, uns dias bem difíceis que estavam acontecendo. E daí ele falou assim: Mari, eu tenho contato da chefe de cartório, vou te passar. E na hora ele me passou o contato dela. E eu, tipo assim, demorei um pouquinho, mas depois, quando cheguei em casa, eu mandei mensagem pra ela,
perguntando se tinha vaga, se procedia mesmo a história de que a gente podia ir trabalhar no TRE. E daí ela me passou o contato do outro chefe e ele simplesmente me chamou lá pra tipo, como se fosse uma conversa para saber quais eram as minhas, né, as minhas intenções e saber o porquê que eu tava querendo sair da escola. E daí eu conversei com ele. Hoje ele fala que ele me salvou. E eu falo que ele realmente me salvou. Porque assim, gente, a vida foi completamente outra, né? Então trabalhar ali, o clima é completamente diferente, a chefia faz o que precisa ser feito. E eu fico ali no atendimento ao público, atendi aquela pessoa, vida que segue, resolvo a vida dela e pronto. Daí o próximo, qual é o seu problema? Em que eu posso te ajudar? Né? Então, assim, realmente foi uma mudança de vida. E eu precisei me apegar com Deus para que as coisas mudassem, né? A escolha que eu fiz de ser secretária lá, acho que em 2021, não era o que eu tinha que ter feito. Mas eu precisei enfrentar este monstro, precisei passar por esse monstro em 2023, precisei enfrentar ele para chegar na calmaria, entendeu? Eu consegui me tranquilizar e hoje eu vejo que Deus não quer que eu fique me matando de trabalhar. Decoradora de eventos, fui ser fotógrafa, né? Depois fui tentar empreender na área de alimentação, inclusive não era nada disso que Deus queria para minha vida. E foi aí que Deus foi me mostrando, né? Que eu precisava frear a minha vida para que eu recebesse outras coisas, né? Então hoje eu vejo, hoje eu tenho clareza, né? Mas tudo que eu precisei enfrentar, eu tive que ter Deus junto comigo. Ali em 2023 eu precisei dar uma pausa para conseguir, sabe, compreender muita coisa, para me curar das minhas feridas emocionais, para me curar dos meus medos, dos meus traumas, sabe, enfrentar os meus gigantes. Eu precisei fazer isso, né? Então, 2024, que vai ser no próximo vídeo, 2024 foi o ano que eu precisei para... E isso vai ficar no último vídeo.